Aí, pessoal, aqui quem fala é José Elton Invest e no vídeo de hoje estaremos falando sobre um fundo imobiliário no qual a gente vai dar continuidade à nossa série tratando ali sobre fundo imobiliário e ações. E o fundo imobiliário escolhido para hoje é o XPML11. Recentemente, o XPML11 trouxe novidades para o fundo, tá? E outra coisa, se você quer saber sobre este fundo imobiliário, qual foi a novidade e qual preço técnico pagar sobre este fundo, fica no vídeo que depois da vinheta estamos de volta. Yeah. 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 O XPML11 é um fundo imobiliário extremamente rico. E vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. O XPML11 é um fundo imobiliário de tipo de tijolo, tá? O seu segmento está em shoppings, em varejos. Ele tem uma gestão extremamente ativa. A sua vacância é muito baixa, com 4,70%, certo? Outra coisa muito importante é a questão do seu valor. O valor patrimonial foi lançado por R$ 110,74. No entanto, houve uma valorização aí ao longo do tempo e hoje está custando aí R$ 116,26. O seu valor patrimonial estava de 4,40 bilhões, mas no último relatório lançado, que eu dei uma estudada para trazer aqui para vocês, ele saltou para 6 bilhões de reais. Ou seja, este fundo imobiliário aqui, pessoal, dentro dos seus segmentos de shopping, ele é o mais rico. Ele está ali muito consolidado. Existem outros fundos de shoppings consolidados, como o VISC11, tá? Mas, no entanto, o XPML11, ele é o mais rico entre os fundos imobiliários aí de shoppings, tá? Ele tem um dividendo yield de 9,03% anual, certo? Ele paga muito bem. Vocês vão ver aqui que eu trouxe do relatório gerencial dele uma valorização aí no seu pagamento de dividendos por cota. Fique aí para prestar atenção, tá? Mas, antes de continuar, eu peço aí para vocês se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, tá? Pois estou vendo que está tendo uma boa visualização, mas o pessoal está esquecendo de deixar o seu like. Deixa o like, pessoal, isso vai ajudar bastante, é de graça, não custa nada para vocês, certo? Mas dando continuidade aqui, vamos lá falar sobre o PVP. O PVP atual está de 1,05. Porém, todavia, no entanto, irei trazer aqui para vocês qual é o real preço teto deste fundo imobiliário. Se você quer aprender sobre preço teto, eu já vou deixar aqui em um dos cards que eu já ensinei como faz o preço teto dos fundos imobiliários de tijolos, certo? Mas no final do vídeo estarei falando o preço teto deste fundo imobiliário. A liquidez diária, ele tem liquidez suficiente, tá? Isso diariamente aí está tendo negociações aí em torno de 12 milhões, ou seja, se a gente comprar um fundo e quiser vender, a gente não vai ter problemas, tá certo? Outra coisa, a valorização deste fundo imobiliário nos últimos 12 meses foi em torno de 24,08%. Isso é extremamente importante, tá? Você, além de receber seus dividendos todos os meses, ver seu patrimônio ali crescendo gradativamente, tá? Com o investimento em cima dele, certo? Eu tenho este fundo na minha carteira, certo? Eu tenho este fundo imobiliário depois de muitos estudos e verifiquei que é um excelente fundo imobiliário, tá? Eu sempre falo aqui que investir em fundos imobiliários de shoppings é algo que a gente tá no nosso dia a dia, é algo que a gente vê
todas as pessoas que saem para um shopping, antigamente não, shopping o pessoal ia lá simplesmente para comprar alguma coisa, hoje não. Shopping, hoje, é onde o pessoal se encontra, muitas das vezes para lanchar ou assistir um filme. Também, óbvio, que para comprar uma roupa ou algum material, entre outras coisas, eletrônicos e sucessivamente. Então, um shopping hoje está muito mais além do que simplesmente você chegar lá e só para comprar uma coisa. Não. Você pode notar que a partir do momento que você entra no shopping, hoje você vai de moto ou de carro, você já está pagando ali uma tarifa para o shopping, ou seja, ele consegue bastante lucro. É por isso que eu aí invisto em shoppings, tá certo? Dando continuidade aqui, voltando, vamos falar aqui agora como foi os resultados aí nos últimos 12 meses, tá? Aqui a gente vai verificar se realmente houve uma evolução ou não nessa questão de dividendos, nesse quesito de dividendos, tá certo? Então, ó, em abril de 2023, este fundo imobiliário estava pagando por cota 0,81 centavos. Hoje, atualmente, está pagando aqui em março, tá? Aqui temos aqui em março, ele pagou 0,91 centavos. Ou seja, teve aí uma valorização no pagamento de cotas, ou seja, lembra que a gente falou que ele subiu 24%? Então, pessoal, além de valorizar o seu patrimônio em 24%, tá? Além de ter essa valorização em 24%, ele aumentou o pagamento de cotas de 0,81 para 0,91. 10 centavos a mais por cada cota. Isso é extremamente gracioso para nós cortistas, tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, neste gráfico aqui embaixo, é para quem começou aqui a investir neste fundo imobiliário há 5 anos atrás, tá? Ali em 2019 para cá. Este fundo imobiliário, ele chegou a bater em um valor ali no período da pandemia, onde muitos ali viram os shoppings fechar porque não estavam transitando, entre outras coisas. Chegou a bater R$60, tá? Até menor que R$60, tá? E para quem tinha uma reserva, né, de oportunidades, se aproveitou bastante dessa oportunidade, porque quem comprou a R$60, a R$58, hoje, com o valor da cota a R$116, praticamente dobrou o valor ali gasto neste fundo imobiliário. Ou seja, teve quase o dobro de valorização daquele investimento, além do aumento dos dividendos. Então, observem que a gente construir, tá? Então, observem que se a gente constrói, né? Se a gente sabe onde está colocando o dinheiro. Por isso que eu falo, antes da gente começar a investir em renda variável, é muito importante ter uma reserva de emergência. Dentro dessa reserva de emergência, depois que estiver consolidada, você continua fazendo uma reserva, só que dessa vez uma reserva de oportunidade, porque quando as crises surgirem, as crises podem surgir a qualquer momento, ou por causa da natureza, ou por causa de um erro político, e assim sucessivamente, pode surgir qualquer momento uma crise e você se aproveitar, você ter uma reserva para se aproveitar disso. Para quê? Para que quando futuramente estiver valorizado, se você porventura quiser, você pode vender ao dobro do valor que você comprou e ter muito lucro. E assim reinvestir esse dinheiro em outra coisa, tá? Então, é muito importante a gente saber o momento exato e a oportunidade de comprar um fundo imobiliário, tá? Quais regiões este fundo está, certo? A diversificação desse fundo, ou seja, quais localizações, o seu portfólio ele é muito diversificado, tá? O XPML11 tem vários shoppings e está diversificado nessas seguintes regiões, tá? 59% está localizado no Sudeste, 8% no Sul, 9% no Norte e 24% está localizado
no Nordeste. Eu trouxe aqui para vocês alguns nomes de shoppings que o XPML11 tem suas participações. Um desses é a Catarina Fashion Outlet, que ele recentemente anunciou aí o aumento. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Esse aumento de participação no Catarina Fashion. Também temos Cidade Jardim, em São Paulo, o Internacional Shopping, temos Plaza Sul Shopping e entre outros. Este aqui é o portfólio, tá? Alguns dos portfólios, para assim falar melhor. Este aqui é alguns dos seus portfólios e eu vou trazer aqui para vocês agora as novidades do XP-ML11. O XP-ML11 anunciou algumas aquisições, ou seja, ele aumentou o seu portfólio, tá certo? Ou seja, o XP-ML11 anunciou aqui recentemente 4 shoppings aí, ou seja, um investimento de 443 milhões, tá? E um desses shoppings é inédito, certo? Ou seja, o XPML11, como eu falei para vocês, ele aumentou o seu valor na bolsa, ou seja, ele saiu de 4 bilhões para uma valorização de 6,2 bilhões de patrimônio, ou seja, se tornou ali o maior fundo imobiliário no segmento de shoppings, tá certo? Então ele fez 4 aquisições recentemente, tá certo? 3 shops ele já tinha no seu portfólio, ou seja, ele só expandiu a sua participação e um novo shopping vai entrar no seu portfólio aí a partir de 2026, certo? Então, a primeira expansão que ele fez uma expansão aqui de 7,9% no Catarina Fashion, tá certo? Ou seja, a sua participação agora nesse shopping, ele tem ali um comando de 39,9% e esse shopping está localizado em São Paulo, para ser mais específico ali em São Roque, tá? Outra expansão que ele fez foi de 14,31% no Bela Vista, tá? Esse shopping ali é no Salvador. Agora, sua participação nesse shopping está de 39,30%, aumentou, tá certo? Então, quanto mais aumenta, melhor é pra gente cotista, tá? Outra expansão foi no Ponta Negra, teve uma expansão ali de 22,01%, aumentando a sua participação para 62% ali, ou seja, mais de 50% desse shopping pertence ao XP ML11. Esse shopping está localizado em Manaus, tá? Isso é extremamente importante, essa expansão, porque, José, é muito importante isso. Porque isso aumenta os dividendos, aumenta a valorização, aumenta o patrimônio e a gente só faz ganhar com essas expansões. E por fim, qual foi o último? Agora, um novo shopping está dentro do portfólio do XPML11. O XPML11 recentemente também aí adquiriu um novo shopping com uma participação de 32,5%. Esse shopping vai ser construído na Faria Lima, São Paulo, pela JHSF, e a previsão para a inauguração desse shopping é em 2026. Ou seja, a partir de 2026 a gente tem mais uma nova renda entrando aí para este portfólio. E isso faz com que nós, cotistas, temos aí mais receita, temos também maior probabilidade de dividendos e assim crescer. Quem investe no XPML11 cresce tanto na valorização, é por isso que os fundos de tijolos é muito importante, tá? Na nossa carteira. Por que é muito importante, José, os fundos imobiliários de tijolo na nossa carteira? Porque os fundos de tijolos, além dele crescer na valorização de seu patrimônio, tá? Ele também tem grandes probabilidades de crescer nos seus dividendos, porque os aluguéis aumentam, sempre tem correção ali do IPCA e entre outras coisas. E falando nessa questão de correção do IPCA, vamos agora falar qual seria o preço teto que o XPML11 atualmente você poderia investir, tá? Até a quanto você pode comprar, tá certo? Então, o XPML11, lembrando que esta planilhinha aqui
eu já deixei aqui, para quem ainda, vou falar novamente, para quem ainda não assistiu o vídeo de como calcular preço teto de fundos de tijolos, tem o vídeo aí, eu vou deixar aqui na descrição, e já falei que deixar no card aí para vocês assistirem e aprenderem como faz, e tenho essa tabelinha disponível para vocês, como faz para calcular o preço teto, tá? Esta planilha está um pouco desatualizada, porque teve aí a queda da Selic, teve uma mudança no IPCA, então a gente vai atualizar junto aqui agora. E o que é que eu preciso aqui para atualizar? Primeira coisa, eu preciso aqui ver aqui os dividendos dos últimos 12 meses, certo? O XPML11 nos últimos 12 meses pagou aqui em torno de 10,48. Então, observem que ele subiu aqui o seu valor de pagamento de dividendos, tá? Vou atualizar aqui. 10,48. O IPCA+, será que continuou aí o maior? 5,73? Então, a gente vai dar uma verificada aqui no Tesouro Direto, tá? Se ele não mudou, o preço teto vai ser R$ 127, mas se mudou, isso vai ser alterado. Então, vamos dar uma olhada aqui no preço, né, nas taxas aqui no Tesouro Direto, tá? Ah, José, eu não sei como olhar, é só colocar lá Tesouro Direto que vai aparecer no primeiro link aqui para vocês entrarem. Vocês vêm aqui em títulos e preços e taxas, tá certo? E vai aparecer essa taxa aqui. Qual escolher, tá? Quando aparecer para vocês vai estar assim, e qual desses aqui eu vou escolher, certo? Eu tenho que ir aqui no Tesouro IPCA+. O maior porcentagem que tiver, observem que realmente mudou, eu vou escolher aqui. A maior porcentagem que eu tenho aqui é a do Tesouro IPCA+, de 2045, que é de 6,13%, tá? Então, é este valor que eu vou colocar. E deixa eu colocar aqui 6,13%, tá certo? E nosso risco, eu sempre deixo o mesmo risco, que é de 2,5, tá? Esse seria o nosso risco de 2,5. É um risco intermediário, você pode escolher entre zero risco até o máximo de risco, que seria 5, tá? Essa métrica eu deixo na metade, tá? E por que, José, a gente sempre olha essa questão do IPCA+, tá? Por que eu olho? Porque se a gente está investindo em renda variável, é óbvio que o meu risco é maior, né? Então, eu só vou estar colocando dinheiro ali, nesse risco que é maior, se realmente estiver valendo a pena. Porque se não estiver valendo a pena, se eu não vou ter nenhum retorno significativo, eu vou deixar no Tesouro Direto, que é o mais seguro. Eu vou deixar no Tesouro Direto, que é mais seguro, pois ali eu não vou perder nada de dinheiro e vou ter um retorno excelente. No entanto, por isso que a gente utiliza a métrica do IPCA, mas além de acrescentar um risco aqui, no meu caso, eu fico no meio termo, tá? Nem coloco 5, nem coloco 0. Então, eu fico no risco de 2,5, tá? Porque se não tivesse um risco, essa questão, se não fosse me dar um retorno maior, então, para mim, eu deixaria no Tesouro Direto e não investiria em renda variável, tá certo? Então, com a questão da atualização aqui do IPCA+, tá? Eu vou estar atualizando depois essa planilha aqui para mim. Vocês façam lá de vocês, tá? Quem quiser essa planilha, mais uma vez vou dizer, está no vídeo aí anterior, como calcular preço teto de fundos de tijolos. Assistam lá, que eu ensino bem direitinho. Então, com a atualização aqui dos dividendos de 10,48, o aumento do IPCA, também aumentei aqui o risco, né? Quer dizer, o risco ficou o mesmo, sendo que é maior que investir no IPCA. Eu posso comprar esse fundo de tijolos até R$ 121,43, tá? Se eu quiser arredondar aqui, fica 44 centavos. Ou seja, este é o preço teto que eu pago. Se tiver maior que R$ 121,44, eu não compro. Se tiver menor, eu posso comprar, porque eu sei que ele vai me dar um retorno esperado, um retorno maior
que o IPCA, tá certo? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje analisando, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais fundos imobiliários ou ações que vocês querem que eu traga para a gente estudar, analisar e verificar preço teto, tá? Para a gente continuar a nossa série. E não se esqueça de se inscrever, deixa o like e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!